Aí, cara, para fazer a divisão dos itens, a gente vai ter, por exemplo, essa gramática aqui, né? A gente sempre vai ter, segundo a definição lá do livro ou do slide, que, por exemplo, essa gramática a gente sempre vai ter a linha que vai gerar esse primeiro A aqui, que ele é o cara que está gerando todo mundo, né? Então a gente vai colocar isso um ponto na frente dele. Por que esse ponto? A gente sempre vai delimitar esse ponto como ponto de leitura, ou seja, ele ainda não leu esse A. Tudo que está na frente desse ponto é o que vai ser lido. Então, esse aqui a gente vai ter o nosso estado I0. A gente pode colocar aqui, olha, o ponto A, né? Beleza. Então, o que a gente vai ler depois do ponto? O A, o Azão. Então, o Azão, o que ele pode ler aqui na gramática? Ele pode ler tanto o parênteses, Azão, parênteses, ou ele pode ler também o ponto Azinho. Por que esse ponto, né? Porque é o primeiro cara a ser lido. A gente ainda não leu ninguém. Isso aqui vai ser o nosso estado zero. Daí você pode marcar isso aqui já com uma parte do autômato. Esse aqui é o autômato zero. Daí o que a gente pode fazer a partir disto? A gente pode, primeiramente, pode pegar esse cara aqui. A gente pode ir para, vamos supor, se a gente, vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Leuazão, né? Aquele leuazão. Então o que a gente vai ter? No autômato 1, a gente tem a linha leu, azão, ponto. Por que o azão, ponto? Porque ele já foi lido. Então esse ponto representa o quê? Que não tem mais nada para ler. Ele foi aceito, basicamente. Se você chegar nisso aqui, está aceita a gramática. Acabou. Esse aqui já é um autômato. Esse aqui é o autômato 1. Estado 1, né? Beleza. Agora, vamos lá. O que a gente pode ler de novo? Deixa eu pegar aqui. Dá pra gente ler seguindo aqui, ó, o parênteses e o azinho, né? Vamos fazer o azinho primeiro. Daí, por exemplo, ó, a gente leu o azinho. O que a gente vai ter? A gente vai ter então que azão leu azinho, ponto. Não tem mais o que ler, né? Esse aqui vai ser nosso estado 2. Beleza? Esse aqui, estado 2. Já tem o autômato criado. O que a gente pode ler também? Além de tudo isso que a gente está vendo, a gente também pode ler o parênteses, né? Então vamos lá. A gente vai ler então azão, lê, o parênteses ele foi lido, ponto, azão, parênteses. Porém, ele leu azão de novo, né? Então, quando ele leu azão, vamos colocar aqui então, o que ele está fazendo? Ele pode tanto ler ele mesmo, daí fica ponto, parênteses, azão, parênteses, que ele está meio que voltando para ele mesmo, ou ele também pode ler azinho, que vai ser ponto, o azinho ponto, né? Porque já foi lido então. Nesse caso, por que aconteceu isso? Aqui ele vai ter essas duas leituras. Só que daí ele leu o azão de novo. Ou ele leu azão, ou ele relê o azão. Então ele vai ter isso aqui novamente para ler. Isso aqui ele está fazendo um loop para ele mesmo. Isso aqui seria o estado 3 do autômato. Vamos marcar aqui. Daí aqui a gente tem essa transição dele ler a si mesmo, né? Vou colocar aqui uma transição de loop. Quando ele lê o parênteses esquerdo, para a esquerda aqui, né? Vou colocar para cá perto. Ou então, ele pode ler tanto o azão aqui. Se ele leu azão, vamos supor que ele leu esse azão aqui, né? Aqui, ó, a partir desse autômato. Vamos supor que ele leu esse azão, né? A partir desse ponto. O que ele pode fazer? A partir desse azão, ele vai ter azão que lê, então, o azão, parênteses, azão, ponto, o parênteses esquerdo, que é o que faltou ele ler. Só isso, porque não tem mais o que ele ler aqui, além disso. Porque a única coisa que ele está lendo é esse azão ele está lendo aqui um azinho, sobrou isso aqui. Esse aqui seria o autômato 4, o estado 4. Vamos lá. E... Ah tá, tem que especificar aqui que ele leu o azão. E quem que ele pode ler aqui? Quem que é a última pessoa que ele pode ler? É o parênteses, depois acabou, não tem mais o que ele ler. Ele aceita a gramática, né? Ele finaliza aí a gramática. Então ele leu aqui o parênteses para a direita. Então, azão, leu. Aqui já leu tudo então, ó. Não tem mais o que ele ler. Esse aqui é o estado 5. Beleza. A única coisa agora que falta é ele ler outra coisa. Aqui, ó, a gente não definiu.
como o Azinho está antes do ponto, ele pode ler o Azinho. Só que a gente já definiu que quando o Azão lê Azinho e mais nada, é o estado 2. Então, quando ele lê um... aqui não vai dar certo, aqui eu vou fazer diferente. Vou colocar esse cara aqui, fica mais fácil. Que bosta que é o Paint. Enfim, aqui ele leu o Azinho, ele voltou para o estado 2. Porque, ó, aqui é Azão leu Azinho, ponto. Então só tem isso para ler. Você não vai fazer outro estado porque já tem um estado que faz isso. Então esse aqui é basicamente o autômato. Esse aqui é o item 0, item 1, item 2, item 3, item 4 e item 5. E o ler o Azinho, o ler Azão, vai para um, vai para outro, é o que define o autômato em si.